Meus amigos do SRZD, né? É com prazer que a gente conversa com os amigos, volta a conversar com os amigos, né? E gostaria de, antes de mais nada, né, me desculpar, né, pela ausência nesse papo que nós estamos mantendo semanalmente, né? Eu realmente fui acometido dessa zika, dessa chikungunya, essa série de doenças que viraram moda, né? E infelizmente a gente não teve condição de conversar com os amigos, né? Lamento, fico muito triste e confesso que não estou nem em condições de fazer. Estou fazendo realmente por um compromisso que a gente tem com o SRZD, com os amigos, com o Sidney Rezende, com a Luana, né? Então a gente vai para o sacrifício, vamos conversar um pouquinho, né? E, quer dizer, a doença não me deixa conversar muito com os amigos, né? Realmente não há um mínimo ânimo, mínima vontade de conversar, né? Então já tem o problema da doença, né? Que é uma coisa que me deixa muito mais de cama do que fora dela, né? Inclusive, quer dizer, eu na minha vida de magistério, já são 40 e poucos anos, gente, é a primeira vez que eu falto a 4 aulas numa semana, para vocês terem noção, né, o que isso representa para mim. Então não tive condição de dar aula, fico muito triste com isso, né? Mas é isso, vamos ver, a gente está melhorando, aos poucos a gente está voltando, pelo menos eu estou conseguindo falar alguma coisa com os amigos, né? Então deixa eu, antes de a gente falar realmente no nosso papo sobre carnaval, né? Eu queria falei da doença, me desculpando com os amigos, né? Espero que a gente aos poucos vá melhorando e a gente possa estar de pé de novo, para a gente possa bater esse papo legal. Quem está ali falando é Luiz Fernando Reis, né? Esse amigo de vocês, não tem nem mais graça falar isso, realmente eu não estou com cara de ser amigo mais, não. A gente fica muito triste, desanimado, né? Não um desânimo muito grande, né? Mas bom, o importante é que a gente está aqui, né? Fazendo esse trabalho com os amigos, né? E antes de colocar isso tudo, né? De falar um pouco de carnaval, que é o meu compromisso, eu também não poderia me furtar de colocar o seguinte: além do problema da doença, tem uma coisa que me magoa, tem me magoado muito ultimamente, que é o problema político que vive o meu país, né? Quer dizer, para alguns, né, pode ser apenas uma mudança de rumo, né, uma mudança de comandante, uma mudança de comando, mas para alguns, como eu, por exemplo, que sou um ser político, né, as pessoas talvez não saibam, né, mas eu fui candidato, né, a Constituinte de 1988, né, tem muita gente que não era nem nascido aqui, e eu, como candidato, eu sempre fui um ser político muito forte. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, né, o dia de eleição para mim é um marco, sabe, é um renovar de vida para mim, uma alegria, contagiante, a forma com que eu vou votar. Eu me sinto cidadão, me sinto importante, me sinto fazendo parte, né, dos rumos do meu país. Então é com muita tristeza que a gente vê o momento que a gente vive, né? Quer dizer, eu que tenho uma linha mais à esquerda, né, me considero socialista, então é com muita tristeza que a gente vê o momento que a gente está passando, né? Quer dizer, sem entrar em partidarismos, não quero entrar nessa seara, até porque não cabe aqui a gente conversar sobre isso, mas está me doendo muito aqui dentro, gente. São conquistas que nós demoramos muito tempo para conseguir, nós estamos vendo tudo isso indo por água abaixo, gente, né? Por uma paranoia de busca de poder, né? Então me entristece muito, quer dizer, todos os ganhos que os nossos menos favorecidos tiveram nessas últimas décadas, né, podem estar indo embora, gente. Então, para mim é uma tristeza muito grande, dói muito fundo, sabe? A gente fica, né, aqui por dentro, a gente fica lamentando, fica entristecido, né? Até alguns amigos aparecem para deixar a gente um pouco alegre, Ângela, Fábio Fabato, a Simone, quer dizer, aí tem um pouquinho de Salgueiro e tal, né? São imagens da segunda-feira de carnaval, esqueci de falar isso com vocês. Então o momento político me deixa muito triste, gente. A gente está vendo aí, por exemplo, a gente vê uma festa cultural como a nossa, como é o carnaval, e a gente vê, por exemplo, que o Ministério da Cultura acabou de existir. Já não existe mais o MINC, né? O Ministério da Cultura, né? Os ministérios que davam garantias aos menos favorecidos, né? Aos negros, a comunidade LGBT, a gente começa a ver tudo isso sendo quebrado, né? Então são garantias, e aos poucos a gente vai ver outras garantias sendo quebradas, né? Então é muita tristeza, gente. Então eu confesso a vocês que
Tem a doença e tem também essa tristeza por esse Brasil que está nascendo aí, uma tal de ponte para o futuro, que para mim é apenas uma pinguela para o passado, para nada. Mas o nosso papo, vamos tentar fugir disso, de política, né? Porque a minha proposta aqui não é de falar nisso. Só dizer a vocês isso, meu coração dói, meu coração está muito doído, está muito sentido com tudo que está acontecendo. Não é uma coisa de boca para fora, não. Para quem lutou por isso a vida inteira, gente, para quem viu a revolução acontecer, né, aos nossos olhos, e que eu vi a saída dessa revolução e a gente vibrando com cada momento, com Tancredo, com Ulisses, com a chegada de Lula, até mesmo de Fernando Henrique, gente. Na época era o que mais progressista a gente tinha, né? E a gente chegar a ver Lula, e o processo de mudança do país começa justamente com o FHC, começa a discordar dele de uma série de situações, mas a gente tem que olhar o seguinte: um novo Brasil nasceu sim com o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. E aí a gente começa a ver isso se perdendo, gente, passa um reloginho pela vida da gente, a gente realmente fica muito triste. É uma tristeza sentida, né, de alguém que foi candidato constituinte, que tem, e só não sou candidato mais, gente, porque eu não tenho poder financeiro para entrar numa briga dessa, porque eu adoro política, eu sou realmente um ser político nato, natural, isso está dentro de mim, né? Político partidário mesmo, né? Bom, mas vamos lá, gente, vamos falar de carnaval? Vamos ver se a gente consegue, né, apesar dessa tristeza toda. Mas olha só, um dia desse eu estava aqui, nos raros momentos, né, que a cama me abandona um pouco, né, onde a doença não me deixa prostrado, eu acabei lendo a mensagem do amigo, do Eugênio Leal, e aquela mensagem me chamou muita atenção, né, onde ele dizia que seria que vale a pena a gente fazer, né, cobertura de carnaval. Será que vale a pena, como o Eugênio, por exemplo, que é um amigo que eu tenho há tantos anos e sempre me convida para estar com ele, né, estar com ele nessas coberturas que a gente faz na Super Rádio Tupi. E aí eu vi, né, naquelas palavras do Eugênio, um desânimo muito grande. E foi o mesmo desânimo que eu senti. A gente, de repente, nesse momento político todo, né, conturbado, de impeachment e tal, na Câmara, no Senado, a gente acorda, de repente, com a notícia de que a Liesa, né, a Liga Independente das Escolas de Sambas, aprovou uma proposta feita pela Rede Globo de televisão para a diminuição dos tempos, né, dos desfiles de cada uma das escolas, né. E aí o que o Eugênio coloca, eu falo a mesma coisa, quer dizer, a gente mal ou bem participa dessa festa, né, trabalha nessa festa e não ganha nada, a gente ganha um prolabore, um cala-boca, um chega pra lá, né, toma um sanduichinho aí, não é de mortandela não, gente. Né? É realmente um cala-boca, é um prolabore e tal, né? E a gente não vive disso, né? Mas a gente acaba vivendo disso no dia a dia, a todo instante, né? Então a gente fica muito magoado quando a gente vê algumas coisas acontecendo no mundo do samba, né? E essa decisão é uma delas, né? Então a Rede Globo Televisão levou a Liesa, a plenária da Liesa, a proposta de redução dos tempos de desfiles. Então antes, até no passado, nós tínhamos um tempo máximo de 82 minutos e passaremos então a ter esse ano um tempo de 75 minutos, né? 7 minutos a menos. Aí você diz, mas isso não é nada, isso não é quase nada, poxa, você vai brigar por causa de 7 minutos? O problema é que são 7 minutos por escola. Eu acho que as pessoas não perceberam isso aí. Você, quando tira 7 minutos do desfile, do tempo máximo do desfile de determinada agremiação, né, você está diminuindo, perfeito? Algo em torno de 300 a 400 componentes. São 3 a 4 alas que você deixa de ter. Você vai deixar de ter uma ou duas alegorias. Então você vai ter uma diminuição do evento, uma diminuição da festa muito grande. Então você vai deixar de ter 400 aficionados que amam essa coisa desfilando por escola. No final de tudo, gente, se você pega 7 minutos, multiplica por 12, nós teremos um total de 84 minutos. Hoje cada escola tem 82, ou seja, essa diminuição de 7 minutos, que não parece quase nada, na verdade ela representa a diminuição de uma escola inteira durante, né, uma noite não, as 2 noites de desfile. Quer dizer, nós deixaremos de ter uma escola de samba desfilar, né?
E aí a gente fica pensando, será que é esse o caminho, né? Então, quando o Eugênio fez essa colocação, eu fico pensando, por exemplo, no Eugênio, e aí lembro imediatamente, ele apareceu ainda agora, né? Do meu amigo Fábio Fabato. Será que o Fábio Fabato não teria algo a dizer sobre isso? Será que esse bobinho que está falando com vocês, Luiz Fernando Reis, não teria alguma coisa a conversar? Será que a nossa voz, a nossa palavra, não merece um pouco de carinho? A gente não precisa ser ouvido, deve ser ouvido. Né? Eu penso, por exemplo, Luiz Carlos Magalhães, meu grande amigo Luiz Carlos Magalhães, como ele gostaria de participar desse debate, né? Dessa coisa da diminuição, dessa análise maior do samba. E aí fica aquela velha coisa, né? Quer dizer, a gente serve para analisar, depois da atitude tomada, pronta, né? É claro, eu sei que seria muito difícil a gente chamar democraticamente todo mundo do samba a conversar sobre isso, mas é importante a gente tentar rever esses conceitos, algumas coisas assim, né? Quer dizer, de repente você acorda com uma novidade como essa, né? Como se essa coisa dependesse apenas, né, da rede de televisão e das escolas de samba. Como se cada componente, né, cada integrante, cada pessoa que paga esse ingresso aí, né, não tivesse participação nesse processo, né? Aí lembro, por exemplo, do Anderson Baltar, meu amigo Anderson Baltar, da Rádio Arquibancada, meu amigo Chico Frota, né? Tanto Aidan, né? E tantos Marcelos, tanta gente, João Gustavo Melo, Rogério Rodrigues, quantos amigos poderiam estar participando desse processo de uma certa forma, né? Infelizmente não estão. Então, em suma, o que a gente vai ter? 7 minutos a menos em cada uma das escolas, perfeito? Eles não vão formar mais enxuto, mas a minha preocupação não é essa coisa do enxuto. E até confesso a vocês que para algumas escolas esses 7 minutos até vão servir para elas se tocarem de que elas muitas vezes exageram. Elas poderiam até vir mais enxuta. O que me magoa é isso, a gente perder 300 pessoas por escola. A gente perder algo em torno de 4.000 componentes que não poderão mais desfilar, porque não haverá espaço para que eles desfilem. Né? É triste a gente ver, por exemplo, que nós teremos menos 12 alegorias esse ano na avenida. Né? Quer dizer, são menos profissionais. É de repente um dirigente chegar para o carnavalesco e falar, não, peraí, eu vou diminuir 5% do seu salário porque você vai trabalhar 5% a menos. Sabe, vai ter menos escultura, menos fantasia, ou seja, você diminui, né, a grandiosidade da nossa festa, que começa a perder essa grandiosidade, né? Ela começa a ser diminuta para agradar, no caso, a televisão, o tempo da televisão, né? E eu falo de Rede Globo até com muita propriedade, na medida em que eu já, inclusive, trabalhei na própria Rede Globo. Eu sei que os interesses da televisão, né, são diferentes muitas vezes dos interesses que nós temos. Eu reconheço a Rede Globo com uma potência inegável e falo isso quando carnavalesco, né, a gente aparecia, por exemplo, 1 minuto na Globo, isso equivale a 10 minutos em qualquer outra emissora de televisão. A Rede Globo tem um alcance nacional de qualidade de imagem, né? Então a Rede Globo consegue transmitir, são dois amigos, né? Dois amigos maravilhosos da Rádio Tupi estão reaparecendo, aí parece até eu também aqui, Marcos Frederico. Então desculpa essas imagens, isso não era para aparecer, novamente eu apareço aqui com meu amigo Máscara. Mas então, gente, então a gente sabe da força, do poder da Globo, e eu sempre falo isso, eu não tenho vergonha de falar isso, talvez nosso amigo, né, Francione, do SRZD também aparece aí conosco, mas eu não tenho vergonha de falar isso. A Rede Globo tem uma importância muito grande, eu sempre coloco e reafirmo isso, né? A Rede Globo, eu acho ruim com a Rede Globo, pior sem a Rede Globo. O alcance dela é nacional e para a nossa festa é melhor termos a Rede Globo do nosso lado do que ter uma outra rede de televisão contra nós, né? Até porque é o alcance que ela tem, um alcance geral, né, a nível nacional, e existem pessoas que não conseguem tirar, né, o seletor de canais, não consegue tirar da Rede Globo. Então para nós é interessante sim, mas a gente tem que olhar também o nosso lado, né, o lado do nosso componente, a grandiosidade da nossa festa. Então é isso, gente, é com muito, eu lamento muito
isso tenha sido feito. Eu não sei de que maneira a gente poderia transformar isso, né, num debate mais amplo, onde a gente pudesse conversar, onde a opinião das pessoas pudessem ser externadas, né? Não que a gente vá ganhar no final, não é isso, a gente sabe que é difícil, quanto poderio econômico, né, da rede de televisão, e aí tem aquele detalhe também que a gente tem que lembrar, e aí me coloco como dirigente, eu sei para muitos dirigentes, gente, o dinheiro que vem da Globo é um dinheiro que acaba sendo abençoado, é a salvação, é a tauba de salvação, mas a gente também tem que ter um pouco né, de se tocar um pouco e analisar realmente, será que é isso que a gente quer mesmo? Será que é isso? Bom, então é isso, quer dizer, então eu estou aqui relembrando essa coisa, nesse papo que o Eugênio teve, e realmente eu falo, Eugênio, muitas vezes a gente fica pensando, vale a pena? Vale a pena a gente, que é do SAZD, estamos aqui um ano inteiro conversando, batendo um papo com vocês, e quando a gente acaba sendo apunhalado, digamos assim, né, por decisões onde nós não somos ouvidos, né, onde em nenhum momento quer dizer, então eu estou conversando com os amigos, eu tenho a consciência de que a quem vai chegar o que eu estou falando? Muito pouca gente. Aos amigos de sempre, aqueles que estão aqui, né, de março a março, passa o carnaval, as pessoas já estão querendo saber como vai ser o enredo, querem saber como é que foram as justificativas, como é que aconteceu o desenrolar, que a escola foi bem, a escola mereceu cair, não mereceu cair, quem subiu mereceu. A gente está conversando isso desde que a gente não deixa acabar o carnaval, na verdade, a gente vai de um para outro, né? E aí fica essa questão, mas existem coisas, gente, que entram na vida da gente, e o carnaval é uma delas, eu tenho certeza que eu falo isso em nome de tanta gente, né? Quando a gente vê pessoas sem nenhum comprometimento, nem ligação, mas que amam o carnaval, amam essa coisa, adoram isso, né? Fazem disso boa parte do seu dia a dia, do seu instante, né? Então a gente fica muito triste com essa decisão. Eu só queria colocar isso, né? Essa coisa de diminuir a nossa festa. Esses 7 minutos parecem 7 minutos, mas na verdade eles são muito mais que isso. Eles vão, num total, nós vamos deixar de ter 84 minutos de desfile no cômputo geral do Carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro, ou seja, teremos menos uma escola de samba. Isso quer dizer enfraquecimento da nossa festa. Serão menos 300 componentes por escola, serão algo em torno de 3.600 a 4.000 componentes a menos, né? Nós teremos aí 4.000 componentes que não desfilarão. E talvez fica sempre aquela pergunta, será que eles voltarão a desfilar no que vem? Eu acho que não. E o meu medo é esse, né? Se a cada ano a gente perde uma escola de samba, em 12 anos a gente já não tem mais escola de samba. Gente, esse aí é um papo, confesso, um pouco amargurado, um pouco triste, né? Bastante triste, né? Então, um companheiro nosso SAZD também aí na avenida, né? Bacana a gente lembrar essas coisas. Mas a gente fica muito triste, né? E aí, mas eu não quero também ficar tanto tão amargo assim com a doença, com a política, e dizer a você o seguinte, é uma grata satisfação, quando hoje, por exemplo, eu tenho a tristeza de ler que o Ministério da Cultura foi extinto, né? E da mesma maneira eu tenho a grata satisfação de ler a sinopse do Paraíso do Iti para o Carnaval de 2017, e é uma alegria muito grande quando a gente vê que se a esfera governamental resolve terminar com o Ministério da Cultura, a cultura está viva, está forte, né? Na sinopse que o Jacques Vasconcelos apresentou para nós, maravilhoso, fantástico, eu vou voltar a falar sobre ela, só para dizer a vocês isso, né? Nem só é tristeza não, gente, a gente tem alegria muito grande, e nesse momento, o Jacques Vasconcelos, com a sinopse falando da Tropicália, gente, ele me encheu de alegria, me encheu de esperança, né? Deixou claro o seguinte, se não existe mais o Ministério da Cultura, a cultura existe, falei nele ainda há pouco, Luiz Carlos Magalhães, um abraço, meu amigo. E então a gente falou no fim do Ministério da Cultura e a gente vê que o Jacques se bosta e fala assim, gente, isso aqui é cultura, gente. Carnaval é cultura. E vida que segue, e a gente vai continuar conversando com os amigos. Gente, quem nos falou, Luiz Fernando Reis, esse amigo de vocês, que confesso amargurado, triste, quer dizer, baqueado pela doença, né? Baqueado pela situação política que me dói profundamente. Vocês não sabem o quanto é difícil para um ser político como eu me furtar a falar dessa coisa que eu gosto tanto, que é política, né? E aí a gente tem que conversar, né? É importante que a gente
fale de carnaval e desse alento, e o alento está isso. Terminaram com o Ministério da Cultura e o Jacques Vasconcelos, nosso amigo Jacques Vasconcelos, conseguiu dizer o seguinte: a cultura está viva nesse belo enredo que eu tive a apresentar, mas eu vou voltar a falar nele numa oportunidade próxima. Gente, é isso aí. Quem nos falou, Luiz Fernando Reis, carnavalesco, diretor de carnaval, um grande amigo de vocês, e até colocar, gente, o SRZD me tem colocado como ex-carnavalesco. Às vezes eu tenho essa coisa de ex-carnavalesco, às vezes até falo isso, né? Mas anualmente, gente, eu estou ajudando uma escolinha lá no grupo D, né, a matriz de São João de Meriti, e mais uma vez esse ano eu terei o prazer de estar ajudando os amigos, né, de lá. Então eu não gosto de estar fora do carnaval, não. Isso faz tão bem a gente que eu não posso deixar eu não serei nunca ex, eu serei sempre carnavalesco. Gente, é isso aí, obrigado pelo carinho. Desculpem, né, a voz até meio embargada, meio, né, soluçada. Confesso, minha voz está muito triste, não apenas pela doença, mas pela situação política, né, porque vive meu país. Mas é isso aí, gente. Outros tempos melhores virão, tenho certeza que virão bons, melhores tempos para a gente conversar e bater o papo de uma forma muito mais alegre. Gente, é isso aí, até lá. Até o nosso papo. Obrigado ao Sidney Rezende, obrigado a Luana, né? Obrigado a todo o pessoal, né, do SRZD pela paciência que tem tido comigo em função da doença. Mas a gente acho que a partir daqui a gente retoma o nosso ciclo semanal de bater esse papo com vocês. Gente, é isso aí, obrigado. Até o nosso próximo bate-papo.